Vem, pode se sentar? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 15. E a gente vai ler o versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Deus disse para Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Amém? Amém. Deus, por diversas vezes, até repetidamente, Ele promete na palavra dele que Ele iria estar conosco, que Ele iria estar perto de nós, que Ele iria estar adiante de nós, que Ele iria ser contigo. E desde o início ele veio fazer essa promessa. Então ele já falou isso para Abraão: Abraão, não tenha medo, eu vou contigo. Depois, no livro de Josué, no versículo 9, é um versículo bem conhecido, o Senhor fala assim para Josué: não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então ele primeiro começa: seja forte e corajoso. E ele vem falando algo para Abraão, para Josué, depois ele vem falando para Noé, ele fala para Moisés, depois ele vem falando para Isaías, ele fala para Jeremias, depois ele vem falando para diversos profetas, para diversos homens que temem a ele. E depois ele continua essa mesma voz, esse mesmo som ecoando pelo Novo Testamento. Então a promessa constante do Senhor é que Ele estaria conosco. E essa promessa dele não mudou. E Ele continua falando a mesma coisa: eu estou com vocês. Por isso Ele fala para Isaías assim: ó, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Abra sua Bíblia agora em Romanos 8. Romanos 8, nós vamos ler o 38 e o 39. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a declaração do Senhor, ela vai fazer uma mudança. Porque no Antigo Testamento ele vem falando que se permanecermos no caminho dele, se formos obedientes às suas promessas, se formos fiéis a ele estaria conosco. Só que no Antigo Testamento, essa fidelidade do homem, essa obediência do homem, ela foi sendo totalmente corrompida e, não posso falar destruída, mas abalada por conta do pecado. Né? O pecado, a desobediência, a infidelidade do homem foi perdendo a proximidade dele com o Senhor. Só que aí no Novo Testamento, Deus quer fazer uma nova promessa conosco. Deus quer fazer uma nova aliança conosco. E essa aliança vai independente de quem nós somos. Vai só se apoiar e depender totalmente em quem Ele é. Então Ele vai mudar a colocação do verbo, Ele vai mudar a condição, não dele, a nossa. E Ele vai fazer uma nova proposta para todos nós. Então Ele vai mudar aquela condição da presença dele ser conosco baseada na nossa fidelidade, e vai colocar a presença dele conosco baseada na fidelidade dele. Porque é nítido que a gente não consegue manter a nossa palavra, e é nítido que a gente não consegue manter a nossa condição. Mas é nítido que Deus mantém a palavra dele. E desde a criação, quando Ele falou: haja luz, continua havendo luz. Hajam estrelas, continua havendo estrelas. Haja o sol, continua havendo sol. Hajam chuvas, as estações do ano, o dia e a noite. O que Ele falou, Ele determinou, Ele continuou mantendo. Mas nós, como humanos, a gente fala e não mantém. A gente fala e não mantém. Por isso que no Novo Testamento Ele tem que fazer essa nova aliança. Né? Antes a aliança dependia do relacionamento dele conosco.
Agora a aliança vai depender de outra forma. Eu quero que a gente veja lá em Romanos como que ficou essa mudança da aliança de Deus conosco. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está. Então agora a aliança de Deus conosco não está baseada na nossa fidelidade, na nossa obediência, mas a aliança de Deus conosco está baseada em Cristo Jesus. E aí ele fala o seguinte para todos nós: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então em Cristo a aliança de Deus conosco permanece fiel, independente de nós, mas totalmente dependente de Cristo. Por isso ele fala em Romanos: nada pode nos separar desse amor mais. Então Deus está conosco, amém? Deus está aí com você. Deus está conosco quando saímos daqui. Deus está conosco ao anoitecer. Deus está conosco ao amanhecer. Porque ele sabe que agora a aliança não depende mais da nossa fidelidade, mas depende de Cristo em nós. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, amém? Amém? Todos entregaram? Amém? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, todo dia é um desafio novo, é uma oportunidade nova de você fazer essa aliança com Ele. E aí o último versículo, abre em 1 Coríntios 3, versículo 16. Na minha versão, esse versículo está como uma pergunta. E na de vocês? Versículo, 1 Coríntios 3, 16. Está uma pergunta também? Está aí? Todo mundo que abriu? 1 Coríntios 3, 16 é uma pergunta? Então vamos perguntar? Leia comigo. Vocês não sabem que são glória de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vê para quem está do seu lado e faz essa pergunta. Vai? Olha para quem está do seu lado e faz essa pergunta. Você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Olha para quem está do outro lado. Você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Agora eu quero que você levante do seu lugar e você vai falar isso para outra pessoa. Vou fazer isso com você. Você levanta do seu lugar e vai falar isso para outra pessoa. Você não sabe que você é templo de Deus, o Espírito de Deus habita em você? Vai, levanta, sai do seu lugar, vai falar isso para outra pessoa. Você é templo de Deus e Deus habita em você? Você sabia que você é templo de Deus e Deus habita em você? E o mais bonito é que lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, o Senhor falou assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. É por essa declaração que nós podemos falar que Deus está conosco, que o Espírito de Deus habita em nós, porque o nome dele é Deus conosco. Ele consumou o fato, ele consumou a verdade, ele fundamentou aquilo que ele tinha no coração desde o início, um Deus presente, um Deus conosco. Então, mais do que uma pergunta, é uma afirmação agora. Você vai falar só para você não precisa falar para mais ninguém. Eu sou templo do Espírito. E a presença de Deus está comigo. Então você não precisa de alguém falando para você: seja forte e corajoso, Deus está diante de você. Seja forte e corajoso, amanhã segunda-feira Deus está com você. Mas você mesmo pode declarar essa verdade a seu respeito: Deus está comigo.
Deus está comigo, porque não há nada que possa me separar desse amor do Senhor comigo mais, porque Ele fundamentou essa verdade, não com base na minha obediência, mas com base em Cristo, que veio de uma virgem, aceitou a missão, aceitou o propósito, aceitou o destino do Pai, se entregou na cruz em morte por nós, para acabar, aniquilar de vez por todas com o que nos separava do Senhor. E Ele ressuscitou, e porque Ele vivo está, amém? Ele habita em nós, amém? E nessa consciência de que o Senhor habita em nós, que somos cheios da presença de Deus, eu não preciso mais falar para você, domingo que vem nós vamos ter uma visita diferente. Sabe aquele negócio que do nada pode aparecer o Senhor na sua vida? Que do nada o Espírito de Deus pode se manifestar? A gente não precisa mais ficar preocupado em ser pego de surpresa. O Senhor está no meio de nós, amém? Porque Ele está conosco, Ele está em nós, e nada pode nos separar dessa presença do nosso Deus conosco. Porque essa verdade está baseada em quem Ele é e não na nossa capacidade. Então eu não sei como você veio aqui nesta manhã, não sei como você tem enfrentado os seus dias, às vezes as suas lutas, as suas batalhas, pode ter colocado um som no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, que Deus está distante de você. Às vezes o pecado fala isso, Deus está distante de você. Mas não é essa a verdade. A verdade é que Deus está em nós. E é a presença dele em nós que vai nos fazer vencer. É a presença dele em nós que vai nos fazer permanecermos firmes contra o pecado, firmes contra o inferno, firmes contra os inimigos, firmes contra demônios, firmes contra a nossa alma, firmes contra os nossos pensamentos. É a presença dele. Amém? Então, eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Nós vamos adorar ao Senhor. E você não precisa de nada mais do que a presença dele para o adorar. E a presença dele já está em você. Amém? Então você liga para levantar suas mãos, você liga para levantar sua voz, para cantar. As crianças são livres para dançar. Os adultos também, se quiserem dançar, podem dançar. Mas é porque o Espírito de Deus está em nós. E aonde o Espírito de Deus está? Você pode olhar para o Felipe? Ali é a liberdade. Amém? Ele já está livre no Espírito. Vamos adorar ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta presença, Deus. Agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra, ela veio como, muito mais do que um rema, Deus, mas como um refrigério para todos nós, Deus. Nos fazendo saber que somos parte de Ti, sabendo que o Senhor nos amou primeiro, sabendo que esse esforço não depende de nós, mas agora só nos resta nos lançarmos aos Teus pés e Te adorar. Só nos cabe agora, Deus, reconhecer que Tu és Deus, que este amor nos conquistou, que este amor nos atraiu e que a Tua presença tem constantemente nos chamado para estarmos contigo, Deus. Pai, obrigado porque a Tua palavra diz que nada mais pode nos separar de Ti. Então nós estamos contigo. Essa é a maior verdade. Nós já estamos contigo, Deus. Então, ainda que sons falem ao contrário, coração, sentimentos, pensamentos falem ao contrário, Deus, hoje nós vamos viver por essa verdade do Senhor, que o Senhor está conosco e nada mais nos separa do Teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Amém.
damos liberdade. Te damos liberdade. Cai o teu Espírito. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente. Enche esse lugar. Te damos liberdade. Cai o teu Espírito. Enche esse ambiente. Atrai a presença do Senhor. Enche esse ambiente. Enche esse lugar. Te damos liberdade. Que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vai fazer o que nenhum homem fez. Vai fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o desígnio em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vai fazer o que nenhum homem fez. Vai fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o desígnio em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora.
Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos chamado para uma missão de pregar o Teu Evangelho, Deus, de levar as boas novas, Pai, de nos enchermos com o Teu Espírito, Pai, para transbordarmos onde nós formos. Por isso nós não cessaremos de Te buscar, Pai. Nós não cessaremos de orar, Pai, de jejuar, Deus, de nos colocarmos em Tua presença, Pai, de nos arrependermos daquilo que temos desviado dos Teus caminhos, Deus. Vem com o Teu Espírito em nós. Vem com o Teu Espírito em nós. Amém.
Eu
lábios saia esse cheiro, que dos nossos pensamentos saia um aroma agradável ao Senhor, Pai. Que Deus, que as batidas dos nossos corações possam produzir um som agradável ao Senhor, Deus. Pai, alinha o nosso interior contigo, Deus. Pai, que em cada circulação sanguínea agora, Pai, que cada respiração, Deus, possa ser alinhada pelo Teu Espírito contigo, Deus. Com a Tua presença, Deus. Pai, com a Tua essência, Deus. Em nome de Jesus, Pai, produz esse alinhamento aqui entre nós. Céus e terra, Pai. Céus e terra, Deus. Céus e terra, Deus. Pai, céus e terra, Deus. Manifesta, Deus, o Teu alinhamento aqui conosco, Deus, entre nós, Deus. Desejamos tanto saber que estamos alinhados contigo, Deus. Que estamos caminhando contigo, Deus. Que fluímos na mesma sintonia que os anjos te adoram. 24 horas os anjos te adoram, Deus. Que nós possamos entrar agora na mesma sintonia dos anjos, no mesmo som celestial, Deus. E te adorar, Pai. Te adorar, Pai. Te adorar. Porque o Teu Espírito já está em nós. E é pelo Teu Espírito que te adoramos. Sente o cheiro de cada um de nós nesta manhã. Sente o cheiro de cada um de nós nesta manhã. Sente o cheiro de cada um de nós nesta manhã, Pai. Por favor, vem nos cheirar aqui rápido. Vem nos cheirar aqui nesta manhã rápido. Vem nos cheirar aqui nesta manhã, Pai. Vem sentir um aroma, Pai. Vem sentir um aroma, Deus. Pai, vem buscando cada um de nós nesta manhã, Pai. Vem buscando, Pai, os Teus filhos, Pai. Vem buscando os Teus filhos, Pai. Vem buscando, Deus. Vem buscando, Pai. Vem derramando, Deus. Vem derramando, vem fluindo, Deus. Vem fluindo, Deus. Para que a Tua glória se manifeste, Deus. Para que tudo em nós seja glorificado o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode fazer amém? Quem nos visita hoje pela primeira vez? Quem nos visita hoje? Quem? Amém. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um que está aqui nesta manhã. Há algo que o Senhor quer fazer conosco neste tempo. Amém? Amém. E Deus pode usar pessoas. Amém? Ele pode fazer sozinho. Ele não precisa da gente. Mas Ele pode usar pessoas. E Ele precisa encontrar em nós um coração disponível para isso. Para que nós possamos ser não somente cooperadores, participantes, mas aqueles que experimentam também a obra do Senhor. A gente pode estar aqui nesta manhã, a gente pode fazer o culto esta manhã e pode sair daqui sem ter experimentado a presença do Senhor. Mas muito mais do que participar e fazer algo, o Senhor quer que a gente experimente da presença dEle. Então, para este tempo, o Senhor está chamando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que entendem que a vida não é apenas sustentar algo, mas é permitir que se extraia algo de nós, para que o Senhor seja exaltado e adorado. Amém? Então, o Senhor quer pegar a mim e a você, o Senhor quer pegar os nossos filhos e os velhos também, para extrair algo dele através das nossas vidas. E que você, no entendimento da nossa abertura, que o Espírito de Deus está em nós, você possa permitir que o Senhor extraia da sua vida a presença dele, para tocar outras pessoas, sabe, para proclamar o nome dele, para que outros experimentem a presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? As crianças? Onde elas estão? Amém? Amém. Você pode estender as suas mãos, vamos orar por eles? Pai, nós louvamos ao Senhor. Existe algo no coração das crianças que os adultos já perderam, mas que o Senhor tem constantemente buscado e nos pede para sermos como eles, Deus. Então, que nós possamos instruí-los neste caminho,
que é buscar o Senhor continuamente e te encontrar, Deus, que eles possam receber esta palavra do Senhor nesta manhã, que eles possam frutificar esta palavra 30, 60, 100 por um, Pai, e que tudo neles, Pai, tudo neles, seja para engrandecer o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pronto. Nós somos uma igreja que temos visão de ofertar, né, de abençoar, de muito mais que ser uma igreja neste lugar, na cidade, mas uma igreja para a cidade, e assim nós temos caminhado. Mas eu queria trazer uma outra consciência que a gente fala menos, mas que é tão importante quanto as ofertas. Nós temos, às vezes, a ideia errada de que nós somos donos de alguma coisa nessa terra. Mas nós não somos. O dono de todas as coisas é o Senhor. Todas as coisas foram criadas por Ele, pertencem a Ele, e quando a gente morre, a gente não escolhe nem a roupa que a gente vai vestir, né? Então, nós podemos dizer que somos mordomos e administradores daquilo que Deus nos confiou. Mas lá em Levítico 27:30, ele já fala, 30 e 32, ele já fala dos dízimos, né? Ele está dando lá as leis para Moisés, lá no Monte Sinai, e ele fala: a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a ele. De cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado, suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor. E aí, na verdade, a gente já vê desde lá de Abraão já dando a 10ª parte de tudo aquilo que ele conquistava. E aí depois vem aqui em Levítico falando isso. E lá em Malaquias 3:10, esse é um versículo super conhecido: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Amém? Então, o Senhor tem nos chamado a sermos ofertantes, e muitas vezes talvez ofertar é muito mais fácil do que dizimar. Porque quando a gente olha e fala assim: alguém está precisando de uma cesta básica ali, a gente quer sair correndo e fazer, não é? A gente olha a situação do outro, muitas vezes faz até uma massagem no ego. Mas quando se trata de dar a 10ª parte daquilo que o Senhor te deu, será que é tão fácil assim? Eu teve um tempo que foi muito difícil para mim, era muito difícil para mim dar o dízimo. Sobrava mês no fim do meu dinheiro. E acho que eu já contei essa história aqui, e aí nós começamos a namorar, arrumou o casamento, e aí eu comecei a entregar tudo para ele, porque eu não conseguia fazer isso. E de verdade, gente, parou de faltar mês no fim do dinheiro. Mas era assim, eu entregava e falava para ele: você dá, porque tinha mais facilidade. E aí eu perguntava: posso comprar uma blusinha? Não, amor, vai, não vou comprar uma blusinha. Mas antes de tudo, era o dízimo. E o Senhor abre as janelas dos céus com bênção sem medida. Então eu sei que todos aqui têm a consciência das ofertas. A nossa igreja é uma igreja que tem essa visão de abençoar o próximo, mas a igreja também
a igreja, o templo, a casa, também precisa dos nossos dízimos. E mais do que isso, nós precisamos desse desprendimento e dessa obediência ao Senhor. Amém? O marido vai entregar os envelopes para quem precisar. Nós temos o QR Code, o Pix. Sinta-se à vontade. E depois que ele entregar, eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos. Pai, obrigada. Nós louvamos o teu nome nessa manhã, Pai, porque não nos tem faltado nada. O Senhor tem abundado na nossa vida, Deus. Nos ensina a sermos obedientes naquilo que nós temos dificuldade. E se algo que nos prende, Deus, a sermos totalmente desprendidos em relação às nossas finanças, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Deus. Que o Senhor venha trazer essa consciência de que absolutamente nada nessa vida é nosso, Pai, mas tudo é teu. O nosso corpo é teu, Deus. O nosso trabalho é teu. Tudo aquilo que nós fazemos é para o Senhor, Deus. E tudo aquilo que nós recebemos volta para ti. Que toda honra, toda glória seja dada a ti, Deus, nessa manhã, Pai. E que a mesa, Deus, a casa e a vida de cada um aqui, Deus, seja abundada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Tenho dois recados. Primeiro, que acabou as inscrições da noite com Deus aqui? Ou ainda tem inscrição para ser feita? Dá para se inscrever, não tem gente. Ah, tá. Então dá para se inscrever, mas não vai ganhar. Pode falar para mim? Não, né? Então vai ganhar. Nós fomos convidados agora pela Prefeitura de Ribeirão Preto para a gente fazer o Bazar Solidário, que vai ter uma arraiá em Ribeirão Preto aqui na praça. Na praça 15. Perto de onde era o Teatro Carlos ali. E nós vamos estar junto com os amigos do bairro, que são a OSP, que é o guarda-chuva das 3 casas que a gente apoia e ajuda e coordena. Então, vão ser dia 19, 20 e 21, sexta, sábado e domingo. É isso, né? 19, 20 e 21. E nesse período, nós vamos revezar, nós vamos fazer vários revezamentos para não ficar pesado para todo mundo, que é das 3 da tarde até as 8 horas da noite. Então, nós vamos estar vendendo, na nossa barraca, nós vamos estar lá com doces, com bolo, com um monte de coisinha para a gente poder estar arrecadando dinheiro para as instituições. Então, se você quiser doar um bolo, quiser doar uma paçoca, doce, qualquer coisa, fica à vontade para a gente colocar na barraca, que vai ser revestido tudo isso daí, tá bom? E aí a gente vai anunciar lá no grupo da igreja todas as coisas que a gente está precisando e o que vai acontecer. Feito? Tinha mais algum? É isso, né? Bom, eu quero conversar com vocês a respeito de obediência, porque obediência, princípio, moral, vai te levar a lugares onde você não espera chegar pelos seus olhos humanos, mas pela obediência que Deus tem, você vai conseguir alcançar esses lugares. Então eu quero que você abra comigo em Colossenses, capítulo 3, eu vou ler do 22 ao 25. Colossenses 3, do 22 ao 25. Diz assim: servos, em tudo obedeçam àqueles que são seus superiores aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando por isso conseguir a aprovação deles,
mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não a pessoas. Lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que você serve é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz, pois quando Deus julga, Ele não faz diferença entre as pessoas. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, esta é a palavra básica com que o Senhor nos alimenta nesta manhã, com que o Senhor alimentou meu coração, e eu gostaria, Pai, que através da minha pessoa, do Espírito Santo possa se mover, possa ser verdadeiramente usado para transformarmos, Pai, aquilo que nós estamos inseridos. Em nome de Jesus. Amém. É engraçado que esse texto aqui me lembra muito. Quem já fez academia aí? Levanta a mão. Vamos levantar a mão. Você nunca fez, Jéssica? E aí, você está com a pessoa apontando lá para você com o personal, aí ele vai lá, 1, 2, aí ele vira, você 3, 4, 5, 6, aí ele volta, você 8, 9, ou seja, se você está sendo vigiado, parece que você faz melhor do que quando te dão liberdade. Que coisa estranha, né? Porque na verdade, você está roubando a você mesmo. Você está se enganando a si próprio. E isso é uma cultura que fica na nossa mente, que vai levando para outros lugares. A gente precisa não ter esse tipo de sabotagem em nossas vidas. Porque se você faz isso numa simples ginástica ou num simples treino, você sabe o que vai acontecer? Você vai levar isso para outros nichos da sua vida. E você não vai conseguir vencer nem prosperar. Porque isso aí acaba sendo uma cultura dentro de você. Sabotagem a si mesmo. Então nós precisamos entender de que não é porque o nosso chefe está nos olhando, ou a pessoa com quem a gente contrata está, ou a pessoa que está ao nosso redor está ali, que você vai fazer o melhor. Por quê? Nós não fazemos, e aí é um princípio cristão, nós não fazemos para quem? Para as pessoas, nós fazemos para um Deus que quer que nós cuidemos do nosso tempo, que quer que nós sejamos exemplo, que quer que nós sejamos luz para este mundo, sal na terra. Então nós não fazemos por nós fazemos para um Deus que está nos olhando o tempo inteiro. Então nós precisamos entender, e com isso eu gostaria de compartilhar com vocês 3 pessoas com situações diferentes que obtiveram sucesso no que fizeram, que através das suas vidas deram exemplo. Então, eu vou falar hoje um pouco sobre José, sobre o rei Davi e sobre Paulo de Tarso. E depois eu vou compartilhar 7 segmentos para o sucesso e a vitória que eles tiveram. Então, eu procurei na internet o que os psicólogos acham de cada característica de um desses personagens. E eu encontrei vários sites assim, várias coisas, mas pinçados. E aí eu quero falar o seguinte: eles fizeram uma análise do caráter de José. E olha só, ele fala assim, ó: José, sonhador, responsável, trabalhador, diligente, ético, pessoal e profissional, respeito e obediência aos seus pais e seus princípios, integridade moral elevada. Caráter de Davi: um sonhador, idealista, emocional, hipersensível, pode ter tendências a estados depressivos e de desilusão. A grande vontade de mudar o mundo e a luta pelas grandes causas podem torná-lo impaciente e intolerante, pois tende a ser exigente para consigo e com os outros, precipitando e age por impulso, reconhece seus erros e reestabelece o ponto de início. Olha só que coisa nova. Ele tem todas essas coisas que aos olhos humanos é defeito, mas ele tem uma coisa que é importante: ele restabelece pontos de início. Ou seja, onde eu errei, eu volto e começo de novo. E aí o caráter de Paulo de Tarso, que diz assim: Paulo era meticuloso em seus relacionamentos, lidando com situações difíceis com raro trato e consideração.
Paulo era atencioso e sensível aos direitos e sentimentos dos outros e cautelosamente evitava desentendimentos. Ele esmerava-se para evitar transpor a esfera da autoridade da pessoa ou da outra pessoa. De personalidade forte, intrépida, às vezes parecia intolerante, mas soube ser comovente e cheio de ternura. Olha, para quem caçava pessoas, Paulo se tornou isso. Então, eu acredito que é mudança para todo mundo, amém? Então, eu quero que, através disso, todos eles dividiram situações, lugares, atitudes, conflitos semelhantes, como esses que eu vou citar agora, e eu vou colocar cada um deles. O ambiente em que eles foram inseridos, cada um num ambiente diferente. O comportamento que eles tiveram, a capacidade que eles tinham adquirida, crenças limitantes, valores, identidade, pertencimento e qual foi a ação de cada um deles. Então, eu quero primeiro comentar com vocês o ambiente de cada um. Então, a Bíblia diz assim: tudo que rodeia ou envolve, Gênesis 39 fala sobre a vida de José. Então, tudo que rodeia ou envolve os seres vivos ou as coisas é o meio ambiente em que ele vai estar inserido, é o lugar, o ambiente onde ele está, o recinto, o espaço, o âmbito em que ele está vivendo, a situação onde ele é colocado. Então, o local onde Deus te colocou talvez não consiga você escolher, mas o que você faz nesse local e quem são os amigos que andam com você nesse local, você pode escolher. Então eu vou repetir, talvez você não consiga escolher o local que Deus te colocou para ser inserido, ou o local que você vive hoje, mas as ações que você vai ter nesse lugar e os amigos que você escolhe para estar nesse lugar, é você quem vai escolher. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos ter muito cuidado nas ações que nós vamos fazer no ambiente que nós somos inseridos e quais são as pessoas que vão andar com você nesse ambiente, porque isso vai depender do teu sucesso ou do teu fracasso pessoal. Se você mesmo, e aí eu quero dizer o seguinte, não importa qual seja a tua história, não importa qual foi os traumas que você viveu, porque quando Cristo entra em nossas vidas e as atitudes são de acordo com o que Deus tem para você, você muda todo esse ambiente. A Bíblia diz que a maldição ela vem até a terceira e quarta geração, mas as bênçãos do Senhor vão até a milésima geração. Então cabe a nós, a cada um de nós, cortarmos essa maldição como? Declarando de que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador e que você acredita que Ele veio à terra, que Ele morou entre nós, habitou, nasceu de uma virgem, morreu, ascendeu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia e Ele tem a chave da morte. Então, quando você não é apenas de falar, mas de crer em tudo isso, você acaba se tornando uma pessoa diferente, com princípios morais e éticos diferentes. Então, em Gênesis 39, eu quero te mostrar onde é que ele foi colocado, onde José foi colocado. José foi colocado entre os seus irmãos, e ele tinha irmãos. E ali, ele também foi colocado no poço, no fundo do poço, pelos seus próprios irmãos, por inveja. Ele também foi colocado à venda pelos próprios irmãos. Ele foi colocado como um escravo, porque ele foi vendido lá no Egito como um escravo para servir na casa de Potifar. Ele foi acusado dentro de um ambiente familiar de tentar abusar da esposa desse cara. E ali ele foi colocado numa prisão. Mas eu quero dizer que o poço, a situação como escravo, a situação de acusação, a situação de prisão, não tirou nem princípio, nem ética e nem moral de José. Tanto é que ele se torna governador de todo o Egito. Então, você percebe que ele ficou preso, foi tido como um delinquente, ele foi tido como um traidor, ele foi tido como um filho que rejeitado pelos irmãos, mas ele chega a um ponto onde Deus colocou ele, governador de todo o Egito. A história de Davi.
Davi ocupa 42 capítulos da Bíblia. Então, desde entre Samuel, 1 Samuel e Reis, ele está ali falando sobre Davi. Colocado também entre irmãos, colocado como cuidador de ovelhas, colocado como último em reconhecimento da sua família, colocado como músico do rei Saul para espantar os demônios, colocado como entregador de alimento para os seus irmãos no fronte de guerra. Foi colocado para morrer na mão de um gigante. Virou um guerreiro e foi rei de Israel. De um entregador de marmita dos irmãos, de um esquecido no meio das ovelhas quando foi para ser ungido, ele se torna rei de Israel. Os ambientes que nós somos inseridos não interferem naquilo que Deus tem para você. Paulo de Tarso, ele pega o livro de Atos. A partir de Atos você vai ouvir falar sobre Paulo. Ele é colocado no mundo como Saulo, perseguidor de cristãos e colocado no chão. Ele foi colocado cego. Ele foi colocado como anunciador de Cristo. Foi colocado na prisão, colocado para apanhar, colocado para ser usado poderosamente por Deus. Então, nós vemos que os ambientes que essas pessoas viveram, talvez possa ser um ambiente que você viveu, ou algo que a sua família está vivendo hoje, uma prisão, um lugar estranho, uma inveja entre as pessoas que convivem entre você, mas isso não pode mudar o seu caráter em Cristo Jesus. Você precisa estar numa vibração acima de tudo isso, para que você possa se conectar com o Espírito Santo. Nós pedimos aqui hoje na manhã, nos louvores, enche esse ambiente, e esse ambiente não é esse ambiente físico, porque para Deus isso é possível. Lá no Antigo Testamento vinha a Shekinah de Deus, que era uma fumaça que tomava conta de todo o templo, e ele se manifestava, mas hoje ele habita dentro de você. E essa habitação que somos nós é cheia de glória e de poder, mas nós precisamos acessá-la para que a gente possa mudar o ambiente que a gente vive. O ambiente não pode interferir em quem você vai ser. O ambiente não pode fazer com que você esqueça quem é o teu Deus. O ambiente em que você foi inserido não pode determinar o seu futuro. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos mudar a forma de pensar. Porque eu isso, porque eu aquilo, porque a minha infância, porque eu fui abusado, porque eu fui traído, porque eu fui enganado, porque eu fui isso, eu fui aquilo. Esquece, esse ambiente não pertence a você. E se você foi tudo isso, ou se você fez tudo isso, em Cristo Jesus há o perdão. E nesse perdão há a vitória. E nessa vitória, Ele vai te colocar em lugares de governo. As 3 pessoas que nós lemos, nenhum deles teve uma vida boa e tranquila na sua infância, ou na sua adolescência, na sua juventude, e mesmo na fase adulta. Nenhum deles. Então nós precisamos entender, e eu quero que você diga assim comigo: o ambiente que eu vivo não pode interferir naquilo que Deus tem para mim. Amém? Você tem que mudar o ambiente. Você tem que transformar o local onde você está. Comportamento. Comportamento é um conjunto de atividades que a gente faz em relação ao lugar onde a gente mora, do que aquilo que a gente aprendeu, adquiriu como experiência. Ele pode indicar um grupo de ações ou de uma ação singular independente de uma pessoa. Então, o comportamento, quando fala assim, essa criança é mal comportada, remete que os pais não ensinaram aquela criança de uma forma adequada. Quem leva a fama? A criança ou os pais? Os pais. Mesmo que a criança às vezes faça a sua própria vontade. Mas cabe aos pais, aos líderes, aos governantes colocarem disciplina para que tudo possa ocorrer de uma forma correta.
Senão você perde o controle do governo que Deus te deu. O primeiro governo que Ele te deu é a sua vida. O segundo controle é a sua família. E aí ele vai vir. Você tem que controlar sua esposa, você tem que controlar seu marido, você tem que controlar seus filhos. Tudo é um controle. Você tem que controlar suas contas bancárias, você tem que controlar seus gastos, você tem que controlar a sua entrada, a sua saída. Então, tudo isso é um comportamento que precisa muitas vezes ser mudado. Ele precisa ser restaurado às vezes, e às vezes ele precisa ser colocado à prova. E às vezes esse comportamento precisa ser tão exemplo a ponto dos outros quererem verdadeiramente se comportar como você. Então, se no princípio de que nós somos como Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, que Cristo habita em nós temos que ser esse exemplo de comportamento. E as pessoas nos copiaram, assim como nós copiamos a Cristo, que foi o que Paulo falou. Então, Davi, eu quero te falar sobre Davi. Davi não era um homem perfeito, mas ele amava a Deus. Davi foi cobiçoso, adúltero, homicida, mentiroso, falso. Cobiçoso porque ele cobiçou a mulher alheia, embora já possuísse as suas. Adúltero porque relacionou-se com uma mulher que pertencia a outro homem. Homicida por matar o esposo de tal mulher, sendo ele o seu próprio soldado que o defendia nos campos de batalha. Mentiroso porque chorou a morte de Urias, mesmo ele sendo que proporcionou a morte dele, enviando ele para o fronte de batalha mais forte. Porém, com tudo isso, quando pecava, ele confessava os seus pecados. Davi reconhecia os seus erros e se arrependia de verdade do que havia acontecido. Ele não era arrogante, ele sabia o que era pecador e que precisava de Deus para se reconciliar e para se arrumar. Muitas vezes nós entramos em lugares que nós erramos, que nós pecamos, que nós saímos do alvo, mas o problema não é esse, porque todo mundo já errou uma vez na vida, né? Ou alguém que é perfeito que nunca errou? Todos nós já erramos. A questão é não continuar no erro. Porque se você continua no erro, você continua errando, você continua no pecado. Então, o exemplo que Davi nos dá como comportamento é arrependimento, humildade, reconhecer os nossos erros para podermos assumir lugares que Deus nos colocou. Se você não se arrepende, não tem remissão do pecado. Se você não se arrepende, não vai aos pés de Jesus, não reivindica o sangue dele pelo erro que você fez, você não consegue avançar espiritualmente nas coisas. A sua vibração fica dissonante, fica errada. É a mesma coisa que todo mundo está tocando em dó e o violão lá. Não vai dar, não tem ritmo. Mas um coração arrependido, Deus olha de uma forma diferente. José, responsável, líder, honesto e não negociava os princípios. Não importa onde ele era colocado, ele jamais quebrou ou deixou de sair do objetivo que Deus deu nos seus sonhos para ele. Pessoas diferentes, ambientes diferentes, atitudes iguais. Ele não se desviava daquele sonho, ele tinha uma convicção tão grande de onde ele ia chegar, que não importa o ambiente que ele estivesse, não importa qual era a situação que ele estava vivendo, seu comportamento era o mesmo: fidelidade, justiça, retidão para alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Não se desviou. Enquanto Davi se desviava e pedia perdão, esse se manteve reto o tempo inteiro. E lá no final, o mais gostoso de tudo isso é que José, que estava reunido com seus irmãos, ele reconhece de que ele passou por tudo aquilo porque Deus tinha um propósito de salvar a família dele. A própria família que o escorraçou, que o vendeu como escravo, que o levou para todo esse sofrimento. Se não fosse isso, nós não teríamos as tribos, nós não teríamos uma série de coisas que vamos alcançar hoje. Paulo era extremamente cumpridor de regras.
altamente inteligente, se comportava como romano na frente de romanos e de judeus na frente de judeus, porque ele tinha as duas nacionalidades, ele tinha as duas identidades. Sabia exatamente como usar as suas credenciais humanas e espirituais. Ele tinha discernimento de quando fazer, por quem fazer e onde fazer. Tanto é que uma vez ele foi levado para a prisão e ele reivindicou a sua titularidade de romano e eles pediram perdão, e falou assim: não, agora você vai falar para aquele romano que me prendeu, para ele vir aqui para poder me soltar, porque eu sou romano também. E nessa situação ele sabia o que Deus tinha para ele. Tanto é que Paulo, mesmo não tendo conhecido Jesus pessoalmente ali, naqueles 3 dias que ele ficou cego, ele conheceu muito mais a Jesus que todo mundo. Mas ele não teve essa vivência com Jesus. Mas ele foi testemunha e perseguidor de Jesus ou dos seus seguidores. Ele foi o cara que mais escreveu e mais transformou no Novo Testamento cidades inteiras, regiões inteiras, nações inteiras, através do que ele pregava. Capacidade é um potencial para conter, acomodar ou guardar algo, ou poder de produção, de execução, de rendimento máximo. Qual é a sua capacidade hoje? Deus te deu uma capacidade para você levar. Você tem um limite de capacidade, mas ela pode ser expandida. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 3 a 6. Diz assim: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placa de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. É óbvio que nesses 3 protagonistas que nós colocamos, que eu citei hoje, nós vemos uma capacitação da parte de Deus, e isso é muito evidente. Como é que um jovem como Davi, que era um cuidador de ovelhas, teve a capacidade de derrotar o gigante filisteu, um guerreiro treinado de guerra? Se a gente voltar naquele contexto, é muito engraçado, porque ele vai entregar comida para os seus irmãos, porque o pai pede para ir, e aí ele ouve o gigante dizendo sobre Deus: vocês não valem nada, esse Deus de vocês não é nada, isso daqui, desce um de vocês e luta comigo. E ele pergunta para aquelas pessoas que estão ali: quem é aquele incircunciso? Ou seja, quem é aquele que não tem aliança com o nosso Deus, está falando, e por que vocês permitem que ele está falando isso? Eu vou no nome do Senhor. E aí ele pega, o rei tenta colocar uma armadura nele, e ele se sente todo desconfortável, pesado, porque não era o hábito dele usar, e ele vai ali com uma funda, que é um pedaço de couro com uma corda e as pedras. E ali ele gira aquela pedra e acerta bem na cabeça do gigante, onde ele cai. Ele pega a própria espada do gigante e corta a cabeça dele. Quem deu essa capacidade para ele? Quem o treinou com todas essas coisas? Eu quero que você lembre que Davi lutou contra o leão, lutou contra o urso, para poder proteger as ovelhas do pai. E provavelmente ele tenha se exercitado com essa funda. Então, as capacidades que nós temos em lugares diferentes serão usadas no lugar que Deus tem preparado para você. Ou você vai usá-las para poder chegar no lugar que Deus tem preparado para você. Certeza.
Tudo o que você aprendeu é uma capacidade que você vai usar para benefício do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo. Não importa qual a sua profissão, não importa. As suas experiências vão ajudar a levar o Evangelho a outras pessoas. Olha só o que Moisés fala lá em Êxodo 35, 30, 35. Êxodo 35, versículo 30. Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência. Repita comigo. Deus lhe deu o seu espírito e o encheu de inteligência. Posso falar algo para você? Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para te encher de inteligência. Se você tem o Espírito Santo, você está cheio da inteligência do próprio Deus. E eu vou seguindo aqui. O Espírito lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, e para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeiras, e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor Deus deu a Bezalel e a Eliebe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu habilidade para fazer todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linhos finos de lã azul, púrpura e vermelho, para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Deus usou a capacidade que eles tinham, ou seja, o entendimento que eles tinham, o trabalho que eles tinham, a faculdade que ele tinha, a experiência que ele tinha, e transbordou daquele conhecimento para dar inteligência, para dar capacidade, competência e habilidade para fazer as coisas. Nada vem de nós. Nós aprendemos, mas quem nos transborda é o Senhor. Senão você vai viver fazendo as coisas na mediunidade ali, ó. Médio. Meia boca. Pouquinho. Mas quando você se enche de Deus dentro do seu trabalho, dentro da sua função, dentro de todas as coisas que você está, Ele transborda e Ele te dá competência. E isso que você aprendeu, Ele vai fazer com que seja multiplicado muitas vezes. Deus vai derramar o seu Espírito sobre você, para que você possa multiplicar as habilidades que você tem. Multiplicar. Quem já assistiu o Cobra, daqueles pessoal que luta lá? Como é que é o nome? Não, o Cobra Kai, não, é outro. Não. Aquele Esquadrão G, não sei o que lá. Não, Esquadrão lá não. Aqueles que tem uma nave supersônica, eles têm Não é Power Rangers. Eles têm uma caverna que tem. Gente, cadê o Lucas? O Lucas vai saber. Como é que é o nome, Lucas? Ele tá na mesma, não tô nem entendendo. E tem o cobra branco, cobra preto. G.I. Joe. Quem já assistiu G.I. Joe aí? Aqui sou eu. Quem assistiu G.I. Joe já? Levanta a mão aí. Aqueles caras tinham uma coisa que era muito louca. Eles tinham um uniforme, eles tinham uma roupa que eles usavam, que tudo que eles tinham de capacidade multiplicava. Eu tenho certeza que foi tirado desse versículo. Porque eles corriam muito mais, só que o cara já tinha tanta habilidade para saber correr. Só que o uniforme que ele usava multiplicava mais ainda. Se ele pulava 2 metros, ele pulava 80. Se ele saía. Então, Deus é essa coisa maluca mesmo. Ele vai pegar o que você tem de capacidade e vai multiplicar. E aí, para você entender, assiste o G.I. Joe.
você vai entender o que Deus pode fazer. Aquela armadura que eles usam multiplica o poder que eles têm, ou seja, as habilidades que eles têm. E aí, diante dos homens, você vira um super-homem. Crenças limitantes. Crenças limitantes são aquelas básicas opiniões e pensamentos que acreditamos que serão verdade, mas são mentiras. A Bíblia chama isso de sofismo, de que é uma mentira que você acredita. Existe um estudo científico que diz que se você repetir uma mentira várias vezes, ela se torna verdade. Sabe, eu não sei se na tua família falaram repetitivamente na sua vida que você não ia ser nada, de que você ia ser um vagabundo, que você não presta para nada, mas eu quero quebrar isso hoje em nome de Jesus. Porque a Bíblia nos dá autoridade para quebrarmos no céu e quebrarmos na terra, fazer esse desligamento de toda a palavra que foi lançada sobre a sua vida, de toda a palavra que foi colocada não só pelos seus pais, mas por professores, por pessoas que andaram com você, dizendo que você não vai ser nada, dizendo que você não presta, que se você continuar nesse caminho, você é fadado ao fracasso. Não é. Você tem chance de mudar. Deus tem algo preparado para você e é maravilhoso. Basta você querer acessar. Eu não acredito que ninguém veio ao mundo para sofrer. Amém? Ninguém. Isso é pensamento espírita. Não é legal. Eu vim assim porque eu fui muito ruim na geração na vida passada. Não, o homem quer morrer apenas uma única vez. Após disso, vem o juízo final. Então, o que eu quero dizer para você é que não tem vida passada. Deus não te fez para sofrer aqui na terra. Deus não te fez para você pagar pecado de ninguém. Ele tem uma abundância sobre a sua vida e você precisa quebrar essas crenças limitantes que começam às vezes por casa, com palavras negativas sobre a sua vida que não te fazem crescer e te dão um teto para você chegar. Sabe uma coisa? Eu falei outro dia para a pastora, sabe? Eu acho que eu cheguei num teto de algumas coisas. Mas eu preciso que esse teto seja a base e alicerce para outras coisas maiores que Deus tem programado. Você não tem limite em Cristo Jesus. Você se limita. Você coloca as coisas que são. Eu estava falando para a Berta outro dia, estava até falando para a Carol. Assim, ela falou assim, a agenda 2050? 2060. A agenda 2050, eu falei, seu filho, isso não é para você, eu vou estar com 70 anos. Crença limitante. Que a sua idade pode te impedir de fazer alguma coisa. Ou você muda, ou você vai ser limitado o resto da sua vida. Eu posso não ter as mesmas habilidades físicas com 70 anos que eu estou hoje, que também não é grande coisa. Mas a capacidade de acúmulo de informação, de experiência, de um monte de outras coisas, isso eu vou ter mais do que um jovem. Então eu posso usar desse tempo, dessa experiência, dessa capacidade para ensinar esses jovens que a hora que eles tiverem 30, 40, 50 anos, eles vão estar muito acima de mim. E esse é o objetivo. Que as gerações possam ser mais inteligentes do que nós. Mas o que acontece? Parece que cada vez ela vai denegrindo. Não pode dizer as palavras. Vai baixando o nível. Parece que cada vez mais vai baixando de nível. E aí, eu falei outro dia, eu estava num lugar e tinha uma turma lá fumando, bebendo, e a camiseta dele estava escrita assim. Vou traduzir já, porque o meu inglês é muito bom, senão você não... Esta é a geração que vai mudar o mundo. Beleza, então melhor ou para pior? Essa é a pergunta. Ele pode estar até certo na afirmação da camiseta dele. Mas é para melhor ou para pior? Sabe, se nós ensinarmos os nossos jovens a crescer, a eles poderem ter capacidade e inteligência de falar assim, eu não vou por esse caminho, porque eles já passaram e não é legal, eles vão encurtar o tempo de amadurecimento deles e eles vão ser melhores do que nós.
Isso acontece, você tem um monte de jovens despontando no mundo aí. E que muitas vezes eles não têm tanta credencial ou credibilidade por serem jovens. Sabe por quê? Porque o próprio jovem acabou se falando que ele não é de nada. Porque ele fica jogando. Você já viu esse meme? Menino de 12, não, 18, 19 anos jogando, e o pai chega e fala assim: cadê o neném do papai? Aí ele fala assim: eu não sou mais neném, então vai trabalhar. Ai, show! Sabe, a gente precisa parar. Esses jovens não podem mais estar presos a essas coisas. Eles precisam crescer, eles precisam evoluir, para que verdadeiramente eles sejam uma geração que vai mudar o mundo. E sabe como é que a gente consegue fazendo isso? Ensinando a eles o caminho do Senhor Jesus Cristo. Quem está lendo Provérbios aí? Meu, ensina muita coisa. Princípios, está tudo ali em Provérbios. Um livro maravilhoso. Fala o que você pode fazer e o que você não pode fazer. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então essas crenças limitantes precisam sair da nossa mente. Para, chega. Sabe? Porque eu estou num bairro mais simples, eu tenho que cobrar a unha mais baixa. Porque eu estou num bairro, mas o serviço é o mesmo, ou até melhor. Você não pode se limitar a isso. Talvez o ambiente que... Você já viu aquela pipoca? Quem gosta de pipoca? Quanto custa uma pipoca aqui no centro? R$5? R$7? R$8? No centro? Bom, pipoca. O pipoqueiro é R$10, né? Quanto custa a pipoca no circo? Quanto custa a pipoca no cinema? O problema não é a pipoca, é o lugar onde ela está. Onde ela está? A crença é limitante. De repente a pipoca do cara lá do centro é muito mais gostosa do que aquela manteigada que tem lá no cinema. Mas ele não se dá valor. Então, não, o problema não é você. O problema não é você. O problema é a sua crença limitante achando que você só é aquilo. Precisa mudar. Olha aí só. Ao que me respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Mas você precisa crer. Senão, a gente não chega lá. Estou acabando. Identidade. Identidade é aquela qualidade que você tem de se identificar com alguém ou idêntico com algo que foi criado. Cada um tem uma identidade física, um RG, tem números diferentes. Cada um tem sua identidade com o polegar, com o fundo dos olhos. Cada um é assim. Só que nossa identidade espiritual vem de um só lugar. Daquele que fez o céu e a terra, que criou todo o universo. Aquele que disse que haja luz e houve luz. Aquele que disse que haja separação entre terra e água e houve tudo isso. A nossa identidade espiritual ela foi corrompida no Jardim do Éden, mas ela foi restaurada em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente fica só falando da nossa identidade pecaminosa em Adão, mas se esquece de que ela foi restaurada em Cristo Jesus. Então a gente fica dando culpa por que aconteceu no Éden e não absorve o que aconteceu na cruz do Calvário. Sabe, se a sua identidade for roubada por alguma situação ou outra, coloca ela na cruz do Calvário que ela vai ser restaurada. Coloca ela aos pés da cruz que ela vai ser restaurada. Coloca ela reivindicando o sangue de Jesus Cristo de Nazaré que ela vai ser restaurada. A nossa identidade não pode mais ser defraudada. Nós não podemos mais permitir que as pessoas possam olhar na rua e falar que a gente não se assemelha a qualquer outra coisa que não seja a Cristo Jesus. Eles precisam olhar para a gente e dizer: ali vai um servo de Deus.
E sabe como é que a gente faz isso? Com as suas atitudes, com os seus princípios, com a moral que a Bíblia ensina que nós temos que ter. Sabe o que aconteceu ontem? Da questão do atentado ao Donald Trump? Aquilo lá é uma insensatez das pessoas não entenderem e tomarem aquilo com uma radicalidade para não deixar o vencedor no poder. E não estou falando subir ao poder com fraude, com isso ou com aquilo. Estou dizendo nos termos normais. Porque eu não concordo com o que você fala, então eu tenho que te eliminar. Porque eu não acredito no que você fala, então eu tenho que te eliminar. Porque eu não gosto de você, eu tenho que te eliminar. Quantas pessoas você já teria eliminado até hoje? Capaz de ter eliminado a gente mesmo. Você não entende onde chega esses opostos radicais que não existem na Bíblia, que não pode ter? Radicalidade religiosa, radicalidade política, cultural. Nós não podemos. Não cabe a um cristão, essa postura. Não cabe. A Bíblia fala assim: ouça tudo, retenha o bem. O que você não pode é se calar. O que você não pode se calar as injustiças que estão acontecendo. Você não pode se calar nas opiniões que fazem você calar a boca porque você falou uma palavra ou outra. Você não pode deixar que isso aconteça. Mas essa identidade de Cristo em nós, ela precisa estar aflorada cada vez mais. Cada dia mais. E sabe como é que isso daí a gente percebe? Dentro da nossa própria casa. Grita, xinga, perde a paciência, quebra as coisas, joga tudo no chão. Que Cristo que você está mostrando? Não pode. Nossa identidade precisa ser restaurada. Com mansidão, domínio próprio, paciência, equilíbrio. Em tudo que a gente vai conversar, precisamos ter equilíbrio. Não podemos ser radicais. A única radicalidade que nós temos que ter, sabe o que é? É crer que Ele veio ao mundo para nos dar a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui, o meu espírito clama o tempo inteiro. Pai, eu quero essa vida eterna. É óbvio que a gente não vai passar 70, 80, 90 anos aqui. E aí? O que é na tua vida? O que você deixou de legado? E aí você olha para Cristo e você fala assim: meu, o cara passou aqui na Terra por 33 anos e meio e deixou um legado que dura 2.000 anos. Nós precisamos ter essa identidade. Aquilo que você faz hoje precisa repercutir. Aquilo que você é hoje precisa ser passado a outras pessoas. O teu conhecimento precisa ser colocado em outras pessoas. Essa identidade de Cristo que está em você precisa ser reproduzida. Nós precisamos disso. Inclusive, dia 20 é dia do amigo. Eu quero ver quem você vai trazer. Nós vamos ter tudo, dia 21. No dia 20 você faz o convite. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Grifa isso na sua Bíblia. Já não sou eu mais quem vive. É Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Pertencimento. Nós precisamos nos sentir pertencentes a algo. Nós precisamos sentir que a gente faz parte de algum grupo, de uma
uma nação, de um time esportivo, de uma família. É ideal para todo ser humano se sentir pertencente. Você sabe que no meio de um monte de coisa, o marketing de pertencimento é muito grande. Os times de futebol europeu fazem isso como ninguém. Eles chamam a pessoa, eles ganham muito mais dinheiro vendendo a camiseta com o nome daquele profissional que eles contrataram do que eles pagaram para o profissional. Eles ganham muito mais. Existe marca de moto que ela vende a moto, mas o que ela vende junto com você é uma cultura, um estilo de vida, te proporciona viagem, uma amizade, um ciclo de pessoas, um clã de pessoas que está ali, não sei o que, vibra com isso, vibra com aquilo. Você precisa se sentir pertencente. Se você não se sente pertencente à igreja que você vem, não adianta. Você vai ser mero espectador de tudo que é falado aqui e a sua vida não vai mudar. Você precisa se sentir pertencente. E talvez nós, como pastores, eu e a pastora Berta, possamos estar errando em alguma coisa para você não se sentir que pertence a essa igreja e precisa estar buscando outras coisas, outros lugares, Então nos procure, fale com a gente, olha, eu não me sinto pertencido ali. Mas por quê? E a gente vai tentar arrumar. Mas nós amamos a todos que chegam, porque não são pessoas que a gente chama, é Deus que coloca. É Deus que te trouxe aqui. Mais ninguém. E de forma nenhuma será lançada fora aquelas que Deus nos deu. Mas muitas vezes pode ser por erro nosso. Por não gerarmos esse clima de pertencimento. Jesus soube fazer isso como ninguém. Ele chama 12, reúne esses 12, e esses 12 se pertencem, e um pertence ao outro e a um grupo, e todos vão juntos, no objetivo de falar quem é Cristo, quem é Jesus, e esse objetivo é colocado para eles, e eles continuaram o que eles falaram, perdão, 2000 anos. Tanto é que nós estamos dando continuidade a tudo isso. Por quê? Porque nós nos sentimos pertencidos a Cristo Jesus. Abre aí Lucas 6:20. Pode ler. É Jesus falando isso, tá? Pode ler. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Pois a vocês o quê? Pertencem o reino de Deus. E aí ele começa: Bem-aventurados são vocês que agora têm fome porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram porque serão consolados e hão de rir. Pertencimento. Jesus estava falando assim: olha, vocês pertencem a um reino. Isso aqui não é quem tem fome, olha, tem que ir no churrascaria, não. É fome da palavra de Deus. É fome de estar. Aqui é Jesus falando, lembra? Quando Jesus fala, você precisa entender espiritualmente. Sede de justiça. Né? Então, quando você é pobre, não é porque você não tem dinheiro. O teu espírito é pobre. Você não avança, você fica naquela lentidão, amorosidade. E ele não tem isso. Então, esse espírito de pertencimento, Jesus nos mostra como a gente deve estar. E para acabar, nós temos a ação. Tudo está em movimento. Tudo está em movimento. A física quântica fala que isso aqui não está estático. Se você pegar, nem mesmo o vidro que a gente acha que é sólido, que está estático, ele está em vibração aqui, ele está se mexendo o tempo inteiro. E cada vez que ele recebe um som, a hora que ele recebe uma nota musical que tem aqui, a hora que ele recebe um som, ele vai responder, ele vai vibrar na mesma sintonia. E eu te provo isso, que tem pessoas que com a voz estouram um copo de cristal.
isso daí estoura por quê? Porque ele não gostou da voz da pessoa? Não, porque ele começa a vibrar num lugar onde ele não aguenta. Sabe o que tem que acontecer com isso? Os espíritos malignos têm que sair dessa vibração. A hora que você não na sintonia com Deus, eles vão embora. A hora que você se encher do Espírito Santo, não tem lugar para eles. A hora que você se enche da verdade, não tem mais lugar para mentira. A hora que você se enche da vida, não tem mais lugar para a morte. Então, quando a gente fala em ação, é justamente isso, nós tomarmos conta de todo o ambiente que a gente vive, com toda a capacidade que nós temos, com tudo aquilo que Deus nos deu, e tomar conta daquele ambiente. Nós temos que sair do lugar, nós temos que nos movimentar. E aí ele fala assim, então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo. Olha só, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Nós precisamos sair do lugar. Você precisa tomar uma atitude naquilo que você está fazendo. Se a sua vida profissional está, é assim, Gabriela, sabe, Gabriela? Vai ser assim, vai ser assim, vai ser sempre assim. Não, você está errado. Deus te chamou para você ser sucesso onde você estiver. Para você ser cabeça em tudo que você estiver fazendo. Então nós precisamos ter essa reação. Nós precisamos sair do lugar que nós estamos para poder alcançar o lugar que Deus tem para nós. E se a gente não fizer isso, alguém vai assumir o lugar. E se essa pessoa não tiver Cristo no coração, ele vai destruir o ambiente que você tem. Eu não sei se você se encaixou em alguma dessas 7 situações. Mas se você se identificou com alguma delas que precisa ser mudada, que precisa tomar uma atitude, eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você. Pai, nesta manhã, o Senhor colocou no meu coração esta mensagem, Pai, e por obediência eu a repliquei, Pai, para que todos possam saber aquilo que o Senhor tem falado comigo. Então, Pai, se alguém se identificou com isso, se alguém percebeu que precisa ter uma mudança, que precisa entender o ambiente que Deus a colocou, de que não importa o passado ou as coisas que aconteceram sobre nós, que é o Senhor quem tem para nos capacitar, é o Senhor quem vai nos dar novos ares, nos dar novas experiências, nos ajudar a vencer o medo, nos ajudar a sair dessa morosidade que estamos. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha tocar em cada um deles hoje. Nesse momento, Pai, que eles possam se sentir preenchidos do Senhor. Que essa palavra possa ecoar no coração e na mente deles, que eles possam estar pensando durante a semana, Pai, sobre essa palavra, para acontecer uma mudança em pelo menos uma situação que eles estão se encontrando. Pai, mostra, através da Tua palavra, através de atitudes, de pessoas, através de milagres, prodígios, Pai, de que o Senhor está com cada um deles. De que o Senhor olha para nós, Pai, mesmo não sendo merecedores. Mas nós reivindicamos hoje, Pai, o Teu sangue sobre as nossas vidas, sobre os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões. Nós colocamos hoje, Pai, e damos liberdade para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos mude, para que o Senhor nos direcione aos lugares que o Senhor prometeu, que o Senhor tem para o Seu Filho. Nós queremos nesta manhã entregar tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria que você
pudesse dizer para você mesmo: a minha identidade é de um filho que muitas vezes desobedece o pai. Mas nesta manhã eu vivo achado e estou com o coração aberto para receber o que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor então. Hoje para sempre.
sua devida